tirar uma foto sua? Pode? Será que ficou bom? Quem é que vai responder o que é bom, o que não é? O que é a fotografia para você que está assistindo? Como é que você se sente quando é fotografada, quando é fotografado? O que significa quando você não se gosta numa fotografia? A gente vai conversar hoje. Esse Conta Mais é sobre fotografia, que não envelhece, mudam os equipamentos, mas fica a essência, alguma essência. Será que existe isso? Essência da fotografia? É o que a gente vai saber com a Ana Cecília Impelisieri Martins, que é editora da Bazar do Tempo. E ela abriu essa editora, ela está preocupada com as grandes questões da sociedade, nas questões mais urgentes da nossa sociedade, mas eu desconfio que ela abriu a Bazar achando que ia publicar um monte de livro de fotografia. Ana, é verdade isso, não? Olá, André, tudo bom? Prazer estar aqui com você conversando. Acho que fazer livro de fotografia no Brasil é um grande desafio, mas eu acho que a gente fez e tem feito livros importantes nessa área, né? Nosso primeiro livro foi um livro de fotografia, né? Foi um livro que se chama Vivendo, do Pedro de Moraes. O Pedro de Moraes é um grande fotógrafo e esse foi um livro que a gente já pode chamar assim, histórico, que ele lançou nos anos 70. E a gente então reeditou esse livro com textos adicionais, também mudando um pouco, né, o projeto gráfico, atualizando, trazendo, né, um pouco mais para os anos 2000. E a gente também fez alguns livros que a gente chama de livros de consagração, né, ou livros de carreira, como o Retratos do Tempo, que é do fotojornalista Evandro Teixeira, o nosso grande fotojornalista, está aí na ativa, cobriu, né, alguns dos eventos mais importantes, né, do Brasil, da história recente do Brasil, umas fotos mais icônicas, né, do período sombrio da ditadura, né, são do Evandro. Tem uma foto que é a foto exatamente da tomada do forte na noite de 31 de março de 64. Ele tem, enfim, uma série de imagens que realmente que contam a nossa história. Então, eu acho que a fotografia tem esse recurso muito eloquente, né, como documento, de tratar dos temas históricos e de temas sociais e de temas estéticos. Como você disse, acho que a fotografia vai mudando muito, mas uma coisa que não muda, né, de fato, é essa capacidade polissêmica, assim, né, de expressão. Você tem os gêneros os mais diferentes, do mesmo jeito que você tem na literatura, né, aqueles que fazem o conto, aqueles que fazem a crônica, aqueles que fazem o romance. Na fotografia você também tem aqueles que fazem o ensaio, aqueles que fazem fotojornalismo, né? ou aqueles que fazem a fotografia de rua, ou pessoas que optam por uma abordagem mais abstrata mesmo, né? da fotografia também. Então, eu acho que eu acho que a gente também vai acompanhando assim essa pluralidade da fotografia. Então, esse livro do Pedro, o livro do Evandro, o livro do Milan Auran, que é um grande que morreu, né, um pouco tempo depois de a gente lançar o livro dele, foi um fotógrafo francês radicado no Brasil. É dele a foto, assim, ele que fez a primeira foto da garota de Ipanema quando ela ainda tinha 16 anos e era morena. e fez para um anúncio de bronzeador, né? Então, assim, é uma foto também super icônica. E passamos por alguns outros fotógrafos, como o Cláudio Edinger. E, assim, super recentemente, é um livro que a gente acabou de lançar, é um livro também chama 59, que é um livro que é uma denúncia social. O 59 é um livro do Edu Simões. O Edu é um fotógrafo que está há 40 anos, né, tem 40 anos de carreira. Ele tem um trânsito assim, muito saudável entre a fotografia de arte e a fotografia documental, o fotojornalismo.
Ele trabalhou durante muitos anos fazendo as fotografias dos cadernos de literatura do Instituto Moreira Salles, e também trabalhou fotojornalismo, né, em agências. E ele, por, enfim, né, vontade própria, ele começou a fazer uma série de viagens no Brasil para fotografar os jovens negros brasileiros, porque a partir de eu acho que realmente de uma perplexidade diante dos resultados do mapa da violência de 2014, que, né, no número que o mapa mostrava naquela época, porque infelizmente esse número, né, aumentou, piorou, com um total, né, a conta que ele acabou fazendo, com o número de assassinatos por ano, e naquele recorte dos jovens negros, né, que são as vítimas preferenciais dessa violência, que na grande maioria, né, uma violência também do Estado, chegava a esse número bárbaro de 59 jovens negros que são assassinados todos os dias no Brasil, todos os dias. E ele fez isso, então ele rodou o Brasil inteiro para fazer 59 retratos, né, desses jovens, mostrando quem eram eles, né, botando eles numa situação também, né, de frente e olhando como aqueles jovens um pouco que nos questionam, assim, né, quem você está olhando e aí o que a gente vai fazer com essa situação social, né, brasileira. E aí, eu acho que fazendo a conexão com a sua pergunta, né, esse sonho de fazer livro de fotografia é um livro muito caro de ser feito. Então, ou a gente consegue algum apoio, né, algum patrocínio, ou a gente tem alguma disponibilidade, nós, né, a editora, eu, fotógrafo, ou a gente faz como a gente fez nesse caso do Edu, que foi uma experiência nova, mas que funcionou, que a gente fez um financiamento coletivo. E até, enfim, a gente até ganhou um prêmio de engajamento desse Abacaxi, que é uma plataforma nova de engajamento coletivo, de financiamento coletivo, porque, de fato, né, a gente conseguiu o que a gente precisava, assim, também teve uma outra pessoa física que ajudou com um valor um pouco maior, porque, né, acho que foi mobilizada pela temática, e a gente conseguiu fazer. Mas, sem dúvida, André, tem vários outros livros de fotografia que eu adoraria fazer, né? Mas ainda não consegui fazer porque, né, são livros que acho que o fotógrafo tem muita essa expectativa de que a gente consiga imprimir da melhor maneira. Apesar da gente saber também que está muito, que acho que os livros também têm que acompanhar o tempo. Então a gente não imagina, como não foi esse que a gente fez, e são poucos, ler aqueles livros que a gente chama de livros de coffee table book, porque eu acho que está muito muito incoerente, muito descompassado com o tempo que a gente está vivendo, né? Então, não é esse tipo de livro que a gente fala que é só realmente de ter um bom papel, de ter uma boa impressão e fazer jus, enfim, ao trabalho fotográfico desses fotógrafos brasileiros, que eu acho que é outro ponto também, porque eu acho que a gente precisa criar uma biblioteca realmente fotográfica brasileira, da fotografia brasileira. Tem tantas pessoas, tantos fotógrafos que não têm livro, né, ainda, que nunca publicaram o seu trabalho. E a nossa vontade agora é realmente fazer um livro que reúna as fotógrafas, mulheres, que tem realmente um elenco fantástico, de gerações as mais diferentes, de linguagens também as mais diferentes. Então, um projeto que eu e a Cristiane Rodrigues, que é uma parceira, assim, uma curadora de fotografia, que é uma parceira em alguns desses projetos, o projeto com o Edu, ela está, um projeto que a gente fez de imagens de 68 em Paris e no Rio, com um fotógrafo brasileiro e um fotógrafo francês. Então, a gente está juntando essas referências para fazer, enfim, esse livro referência sobre as mulheres fotógrafas brasileiras. Ana, você se dedica a... Também, dá para dizer que é uma certa fotografia, né, que a Bazar do Tempo faz, aí outras editoras brasileiras estão nessa parada, mas não são tantas assim, mas
enfim, importantes de traçar uma fotografia do nosso tempo. Mas assim, pelos estudos sociais, o feminismo, o antirracismo e tal. E daí você falou dessa dificuldade em publicar fotografia. Agora eu quero voltar um pouco atrás para você falar de como você se deparou com a fotografia na sua vida, e depois a gente vai conversar sobre a fotografia como ideia, sobre os seus pensamentos sobre fotografia. Você fez um mestrado sobre fotografia, sobre um fotógrafo, você fez especialização em fotografia, você é jornalista de formação, já se inclinava para fotografia como repórter fotográfica, não? Não, não. Eu, como repórter no Jornal do Brasil, onde eu fui repórter, né, de texto mesmo, eu acho que eu tive grandes fotógrafos ao lado, porque é uma delícia de você ser repórter, né, naquele momento, né, nos anos 90, final dos anos 90, é que você sempre saía, quando você ia fazer uma reportagem, você passava no departamento de fotografia e tinha algum fotógrafo, alguma fotógrafa que iria sair com você para fazer a pauta. E isso já te aproxima muito, né? Eu acho que dessa realidade, dessa busca pela imagem, porque a imagem também é um texto, né? Ela também é um discurso. Então, o que né, o fotógrafo quer dizer, o que ele quer mostrar com aquela imagem. Então, eu acho que isso assim, alimentou, acho que o fascínio pela fotografia, porque eu saía com o Evandro Teixeira, o Ismar Ingber, a Adriana Almeida, enfim, tinham vários fotógrafos totalmente geniais que eram parceiros, né, parceiros do dia a dia. Mas, de fato, eu me interessava, acho que com esse poder de expressão, de comunicação da fotografia, dessa capacidade que ela tem de guardar um tempo e ser atemporal. E então eu fiz, enfim, fiz primeiro uma pós-graduação em fotografia, que era até o Milton Guran, que é uma pessoa muito engajada, né, na fotografia, ele é o diretor e criador do Festival de Fotografia do Rio de Janeiro, Foto Rio. Ele tinha uma pós-graduação ligada à Faculdade Cândido Mendes, que chamava assim, a fotografia como instrumento nas ciências sociais, como instrumento de pesquisa nas ciências sociais, um nome enorme, mas era muito interessante. Ele convidava os grandes fotógrafos, os grandes pesquisadores, profissionais de mercado, então isso abriu muito a visão, o panorama de quem faz fotografia, quem pensa fotografia, quem estuda fotografia no Brasil. E logo depois disso, então, na verdade, eu fiz uma mudança também do jornalismo, eu fui para a televisão, e depois eu fui para a Biblioteca Nacional, e aí eu comecei a editar a revista de história da Biblioteca Nacional. Eu era a editora executiva lá da revista, e fiquei, então, muito ligada ao ramo da história. E foi aí que eu entrei para o mestrado, fiz mestrado em História da Cultura, Social da Cultura, e escolhi como tema um fotógrafo francês que tem uma importância enorme na consolidação do campo do fotojornalismo no Brasil, que é o Jean Manzon, que chega no Brasil em pleno Estado Novo. E o Estado Novo é um período fascinante, porque é um período de uma ambiguidade total, né? Você não consegue dizer, ao mesmo tempo que o Estado Novo era, obviamente, um regime autoritário, ele também tinha um ministro como Capanema, cujo chefe de gabinete era o Drummond, e que chamava o Mário de Andrade para fazer trabalhos, enfim. E, ao mesmo tempo, botava o Graciliano Ramos preso. Então, enfim, é um momento muito, enfim, ambíguo, mas tem essa figura incrível, né, que também é muito fascinante, que é o Getúlio Vargas, e o Jean Manzon entra nesse momento e para um pouco, assim, digamos que juntar a fome com a vontade de comer entre o que o Estado Novo queria formar como uma imagem do Brasil e como ele encontrou no Jean Manzon uma ferramenta para isso, né, de mostrar tanto trabalhando para o próprio governo, Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, mas também trabalhando no Cruzeiro, na revista Cruzeiro, né, criando situações, criando
Porque isso também, né? A fotografia ela pode ser não ficção, mas pode ser também totalmente ficcional. E então o Jamanzon, ao mesmo tempo que ele trazia uma experiência muito grande de estética e experiência profissional da Europa, ele também exigia algum tratamento diferente para os fotógrafos, o que foi muito favorável para os fotógrafos que trabalhavam naquela época. Flávio Dão, o Barretão, que também era fotógrafo lá na Cruzeiro, enfim, a Cruzeiro tinha um elenco realmente de estrelas e que começam, então, a assinar as suas fotos, porque antes não eram acreditados, começam a ser mais aceitos nas rodas, enfim, ele começa a mudar um pouco a visão que as pessoas tinham do fotógrafo. O fotógrafo não é mais passa a ser, enfim, uma profissão, né, reconhecida, fotojornalista. E o Jamanzon, por isso, fez um acervo impressionante, porque ele viajou o Brasil inteiro, então fotografando as festas, enfim, as festas pagãs, as festas religiosas, a natureza, o trabalho, então tudo, né, aquilo que o Estado Novo queria afirmar como o bom do Brasil, né, que é o seu povo, o trabalhador, a sua natureza, a sua grandiosidade. Então, isso foi interessante porque acho que foi esse momento que juntou essas duas coisas, a história, através da fotografia, e esse interesse muito específico que eu sempre tive, que é como o Brasil, ao longo da história, vem sendo lido e interpretado pelo olhar estrangeiro, né? Desde, enfim, dos viajantes que vinham, que desenhavam, que escreviam, que publicavam livros. Então, assim, como a gente vai formando uma ideia de Brasil através de um olhar que não é o nosso, né? Que é sempre o estrangeiro. Então, eu quis mostrar assim, como no século XIX, todo mundo sabe, os fotógrafos estavam estrangeiros, né, os viajantes e tal, mas como isso no século XX isso se mantém como uma tradição, porque enfim, tem diversos imigrantes que chegam no começo do século, depois as guerras que também, né, trazem ondas, né, de migração de pessoas extremamente importantes e que me jogou para a minha pesquisa seguinte, que foi sobre a vida do Paulo Ronay, que é a minha pesquisa de doutorado, que mais uma vez é um estrangeiro, mas por uma entrada totalmente diferente, por uma entrada da literatura, e que, enfim, contribui de uma forma tão decisiva, né, para as letras do Brasil e faz esse intercâmbio, né, entre os conhecimentos, as línguas, os autores de fora e os brasileiros, né, fazendo essa via de mão dupla, né, levando nossos autores e nossos escritores e escritoras para lá e traduzindo, enfim, também vários nomes importantíssimos da literatura e sendo, de fato, o interlocutor de grandes nomes da nossa literatura, Drummond, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, enfim, todos só. É até difícil de focar num assunto com você, porque fica claro que está tudo interligado, né, Ana? Uhum. Da fotografia você foi para a história, para a sociologia, para a literatura, porque essas coisas realmente não se dissociam, né? É verdade. Eu acho que isso é muito característico eu acho que desse espírito do jornalista e da jornalista, porque eu acho que como alguém decide ser jornalista é porque tem um interesse muito vasto pelo mundo, né? Então, onde você pode falar de tudo, ver tudo, saber de tudo, né? No jornalismo. Então, eu acho também uma coincidência porque a gente sabe que no campo da edição tem muito jornalista também, né? Eu acho que hoje em dia tem várias formações, enfim, como vocês estão falando, a própria LabPub, que tem formações específicas para o mercado editorial, mas algum tempo atrás não existia. Então, né, o caminho acabava sendo esse, de comunicação para o mercado editorial. Então, acho que esse é um pouco o espírito desse interesse pelo mundo mesmo, né,
Eu acho que o livro também abre essa porta. Você falou, né, que a fotografia, o Manzon, ele fotografava, às vezes, uma coisa próxima da ficção. É, o que é a fotografia, afinal de contas? Eu até convidei aqui, está na minha mesa, daqui a pouco eu vou trazer alguns dizeres assim, para você pensar em cima, mas antes quero ver qual é a sua conclusão hoje sobre isso, porque de repente amanhã já muda um pouco, a gente tem um pouco disso, né? Eu acho que a fotografia ela é um meio de expressão, né? Ela é uma ferramenta, ela é uma linguagem. E eu acho que eu acho que cada um também tem uma ideia do que é uma boa fotografia, né? Uma fotografia que comove, uma fotografia que você olha e diz, né? Nossa, essa fotografia é realmente incrível. A minha opinião pessoal que a fotografia tem que ter obrigatoriamente, né? Uma composição estética, alguma coisa que te chame, que te comova, né? Enfim, pela própria imagem. Mas eu entendo também, eu acho que para mim do que eu tenho visto e gostado e me interessado, eu acho também que é o caráter polissêmico da fotografia, ou seja, a fotografia não precisa necessariamente dizer tudo de uma vez, né? Ela tem você acha que a fotografia interessante é quando você pode olhar ela e olhar de novo e olhar uma segunda e uma terceira vez e ela vai te dizer outras coisas e novas coisas, né? Porque assim, a fotografia não interessa, assim, também, mais uma vez, do meu ponto de vista, quando ela simplesmente é uma colagem assim do real, porque para isso a gente não precisa, para isso a gente tem os nossos olhos, né? Para isso a gente tem a nossa própria existência. Eu acho que a fotografia ela tem esse componente que é a contribuição de quem fotografa, então de quem está olhando, né? De quem o que essa pessoa está querendo dizer, porque você tem um, um evento, depois eu posso falar, você tem um evento que no fotojornalismo, por exemplo, você tem um evento e você tem 200 fotógrafos ali fotografando aquele mesmo fato. Por que de repente, uma foto daquele fato vai chamar atenção? Porque tem um elemento que é humano ali, né? Que é o olho de alguém. Obviamente que a gente também não pode ser injusto, também tem questão de sorte, tem questão, né? Estou dizendo do fotojornalismo, tem questão de malandragem, né? Tem uma série de senso de oportunidade, de você entrar, né? De você estar ali, assim, tem uma história bom, Evandro Teixeira, nesse sentido, é cheio das histórias, porque ele conta que quando, a primeira vez da visita do Papa, por exemplo, ninguém conseguiu chegar na hora, porque ele chegou e foi beijar o chão, e ninguém conseguiu fotografar aquilo. Falou, meu Deus, vão ser todos despedidos, como ninguém conseguiu fotografar o Papa beijando, né, o chão, o Brasil. E falou ele, que é muito engraçado e muito assim, espirituoso e despachado, falou que ele gritava: seu Papa, beija de novo, beija de novo. E falou que tanto ele gritou e esperneou que o Papa, de novo, fez o movimento, né, assim, clássico, quando ele faz sempre, e que aí fotografou. Então, João eu Paulo acho que II deve ter sacado a necessidade de até o Papa entende a importância da fotografia, né? exatamente, exatamente. E eu acho que até hoje mesmo, André, as pessoas falam muito dessa saturação de imagens, da saturação da fotografia, mas ainda hoje, mesmo, né, todo mundo tem o Instagram, todo mundo coloca, mas quando uma fotografia de alguém que realmente que tem a técnica, que tem o olhar, que tem a experiência, não é a mesma coisa. Não é todo mundo fala qualquer um faz. Não é verdade. Qualquer um não faz a mesma fotografia
que um fotógrafo, de fato, que tem, né, uma técnica. Porque eu acho que é muito importante a gente, de novo, jogar, assim, fazer esse paralelo, assim, que eu acho que fica mais claro com a escrita. É ser a mesma coisa, você pode ter as ferramentas para escrever, você pode ter uma caneta, você pode ter um papel, você sabe ler, sabe escrever, você sabe o alfabeto, mas você vai ser uma grande escritora, um grande escritor? Não necessariamente. É a mesma coisa, você pode ter uma câmera, você pode ter um celular, um iPhone 12 e tal, mas isso não quer dizer que você vai ser, né, um bom fotógrafo. Eu acho que tem, né, uma dose de experiência, de trabalho, de talento, como a linguagem escrita também, né? PB ou cor? Olha, é difícil falar isso. Assim, eu acho assim, quando a gente vai falar de fotografia histórica, eu tendo a gostar mais do PB, porque eu acho que ela não cria, eu acho que cria menos ruídos. Mas se você pensar em alguns fotógrafos que se fazem pela cor, Miguel Rio Branco, Mário Cravo Neto, que também tem coisas em PB lindas, mas eu acho que tem alguns fotógrafos, Maurinho Biziliar, por exemplo, que tem uma série as séries dela de festas folclóricas, de festas brasileiras, as cores explodem, fotos do Cartola, da Mangueira, então assim, eu pessoalmente acabo tendo mais fotografias de MPB, mas eu acho que se for boa fotografia pode ser PB ou cor. Já se chegou a polemizar a respeito? Eu ouvi, por exemplo, Sebastião Salgado refutar um pensamento que, se não me engano, partiu de algum ensaio da Susan Sontag, que criticando a foto que embeleza o que é sofrido. Uhum. O que você pensa sobre isso? Eu não vi exatamente, eu não sei se é sobre a Susan Sontag fala sobre isso, né, diante da dor dos outros e tal, mas, enfim, não sou, né, uma crítica da fotografia, muito menos do Sebastião Salgado, mas eu acho que por trás de um trabalho fotográfico, de um ensaio fotográfico sobre dramas humanitários, por exemplo, que são trabalhos que Sebastião Salgado faz e que outros vários fotógrafos fazem, se você não tiver um apelo estético, né, a fotografia, mais uma vez, ela vai ser bonita ou ela vai ser boa? Eu acho que talvez ela não cumpra o seu papel, né, que é chegar ao máximo de espectadores, se a gente chama, né, se a gente pode chamar assim. Então, eu acho que não necessariamente um tema triste tem que ter uma fotografia tristíssima ou ruim, não, assim, né? Eu acho que isso é difícil. A mesma coisa, você vai fazer um documentário sobre alguém que é uma pessoa que é mais serena, o documentário não precisa ser uma coisa, sabe, calma ou parada. Eu acho que a linguagem é do fotógrafo e eu acho que para cumprir a sua missão, a foto tem que ser boa. Nessa coisa da foto boa, é muito comum, já vivi pessoalmente algumas vezes isso, de fazer a foto de alguém, eu acho aquela foto super representativa de um momento da própria pessoa, e daí a pessoa fala, ah, não, mas eu não estou bem nessa foto, eu não quero que mostre. O que eu quero dizer mesmo, eu não sei se é uma questão de educação, de alfabetização, Do olhar. do olhar, da formação de leitores de imagem, ou se a vaidade realmente é um muro intransponível. Eu acho que as duas coisas, eu acho que, né, que realmente que a gente brinca, né? Você pode estar todo mundo bem na foto, mas se você não está bem, você fala, essa foto está horrível. Mas acho que outro ponto que você falou que eu acho que é muito importante, inclusive é o nome da escola do Museu de Arte do Rio, que chama-se a Escola de Formação, que chama Escola do Olhar. Pô, que bonito. Porque acho que a defesa dessa teoria é isso. Acho que o olhar também, a gente precisa aprender a olhar, aprender a ver.
Acho que isso é uma, eu acho que isso é realmente um trabalho, uma formação, é um hábito, é um exercício, você aprender a ler. Por isso que existem, obviamente, gente que gosta de fotografia e curadores de fotografia, né? Que pessoas ou editores de fotografia, são pessoas que têm um olhar, né, muito mais treinado e muito mais voltado, né, para essa leitura visual. É como da mesma forma que você tem a leitura de quadros, né, de obras de arte, acho que é a mesma coisa. Eu acho que a fotografia sempre lutou um pouco para defender o seu status também, né, o seu status de arte, que é também, né. Então, da mesma forma, ela precisa ter esse caminho assim para enxergar. A gente vai, pô, a conversa avançou super legal aqui. Eu vou terminando com algumas citações. A primeira que me vem aqui é um Deve poema. ter separado umas também. Ah, é? Oba, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou trazer as minhas, eu vou deixar as suas. Mas só vou começar essa série com o poema O Fotógrafo, do Manuel de Ah, Barros. Não vou ler ele inteiro, mas é muito interessante isso aqui. Ele fala: difícil fotografar o silêncio, entretanto tentei, eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta, não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa, eram quase 4 da manhã, ia o silêncio pela rua, carregando um bêbado. Preparei minha máquina, o silêncio era um carregador, estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador, esse silêncio. E depois ele fala: tinha tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. A fotografia é mais isso mesmo? É mais do que a casa? É o sobre? É mais do que as coisas? É o sobre? É esse sobre que é a eu acho fotografia? que é muito feliz, né, desse poema nesse sentido, né, porque eu acho que a fotografia é esse encontro, né, de quem olha com aquilo que se vê e com o tempo que passa através dessas duas instâncias, né. Então, sem dúvida, eu diria que é esse através, né. Eu acho que isso acho que essa é uma das belezas, né, da fotografia. E por isso que a fotografia nunca, né, perde seu lugar, né? Porque eu acho que como outras manifestações ou outros dispositivos, assim, sempre, agora a fotografia vai acabar, porque agora tem o celular, tem isso, mas não, acho que a fotografia continua tendo, né, o seu papel muito central, eu acho, né, na nossa sociedade, que é muito visual. E às vezes a gente tenta fazer com que a fotografia seja, de alguma forma, um resumo do mundo, né? Um resumo ou da pessoa, ou de um movimento, né? Ou de uma ideia. Então, eu acho que também tem acho que essa força também, né? Visual que é muito impressionante, né? Quando você pega uma foto e você até dizem, não sei se eu concordo totalmente quando dizem, né, que uma foto vale mais que 1000 palavras, né? Porque acho que também uma foto bem acompanhada, né, funciona às vezes muito melhor, né? Assim, quando você tem, né, uma foto com uma boa leitura também ali perto dela, também acho que é um grande encontro também. Traga as suas coisas. Eu vou encostar aqui o Eu não, Cartier-Bresson. eu vou ter que. Não, mas fala o seu, não, que teria que pesquisar. Fala você as suas, que eu vi que você tem aí a câmera clara. Olha aqui. É, Exatamente. não, aqui ele fala assim: a foto do ser desaparecido. Imagina, nenhuma frase isolada dá conta de nenhum desses ensaios, nem do Barthes, nem da Sontag, nem do Cartier-Bresson, né? Mas enfim, é só para brincar que a foto é literalmente uma emanação do referente.
e mais para frente ele diz: a foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de uma estrela. Que bonito. Isso é o Barthes, né? É. É, não, É um crítico que você gosta, que você... a Barthes é maravilhosa. Você falou esses grandes. Acho que a Susan Sontag é uma grande, né? Tem ensaios importantíssimos. É esse livro, né, Câmara? É um clássico da fotografia. E você também tem pessoas assim no Brasil, assim, grandes, né, críticos, o Boris Kossoi, tem o próprio Milton Gurão, o Pedro Carpe Vasques, o Joaquim Marçal, Rubens Fernandes Júnior. Nossa, tem assim realmente a Márcia Mello, a Glória Ferreira, enfim, assim, muitas pessoas realmente que se dedicam, né, à leitura de fotografia. Cristiane Rodrigues, que é uma grande amiga, uma grande curadora também. E é maravilhoso quando você realmente consegue, enfim, ter uma bela leitura, né? A Dorit, que é uma grande, né, jornalista e que também é muito ligada à fotografia, tem livros também ligados à fotografia. Acho que o Brasil tem uma força muito grande na fotografia. Acho que eu digo até, né, acho que realmente no contexto internacional. Você teve, né, recentemente exposições grandes de Cláudia Andujar, que é uma grande, né, grande fotógrafa, uma exposição do trabalho dela rodando o mundo inteiro. Enfim, tem grandes revistas, a Zoom, que é uma revista do Instituto Moreira Salles, que é ótima, e eles têm um acervo totalmente espetacular, né? Agora incorporaram o Evandro Teixeira, mas você tem todos os grandes fotógrafos, né, do século XIX, Marcos Ferrez, e agora tem Walter Firmo, também foi para lá, tem o Thomas Farkas. Eu não sei quem não está lá, né, hoje em dia, porque tem Alice Brio, enfim, tem realmente um acervo. Marcel Gautreau, que é um fotógrafo também maravilhoso, fotografou muito patrimônio, festas folclóricas, outro francês, né, nessa linha de estrangeiros que fotografam no Brasil. Enfim, eu acho que a gente tem um patrimônio realmente visual no Brasil, assim, fenomenal. Realmente a gente pode, eu acho que muito se orgulhar, assim, do que a gente tem de patrimônio, e tem, obviamente, que outros caminhos que a gente lamenta, assim, sabe? Como, enfim, acervos de revistas da Manchete, foi comprado, está com uma pessoa que não sabe quem, a situação do acervo do Jornal do Brasil, que é maravilhoso, que também, né, vai se perdendo, mas acho que é importante a gente... Eu acho que também os livros que a gente faz, também a gente tem essa preocupação, esse interesse, sabe, de valorizar também os acervos. Então, a gente fez que eu esqueci de falar, mas que é um livro muito, muito querido, que é o História do Brasil em 100 fotografias. E agora a gente está fazendo História da Música Brasileira em 100 fotografias, que vai sair esse ano. Legal. Que é difícil a beça, né? Porque você está falando de duas coisas, né? Da música brasileira é imensa, né? Com grandes intérpretes, grandes cantoras, grandes movimentos, matrizes e tal. Então está sendo uma dificuldade a gente conseguir selecionar 100 só, né? Então, olha só, quem gostou desse papo já cobra, começa a mandar e-mails para a LabPub, para a Lab+, cobrando que a gente tenha um super curso com a Ana, de todas essas, para iluminar esses fotógrafos brasileiros maravilhosos e as fotógrafas brasileiras maravilhosas, porque essas pessoas não podem ser esquecidas. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você, André. Foi um prazer.